Eu sempre digo que a minha história começou muito cedo, quando eu era criança. Eu nem lembro fora da igreja. Eu lembro que meus pais me levavam sempre para a igreja, porque meu pai, naquela época, ele era pastor de igreja e ele sempre estava dirigindo culto, fazendo evangelismo, e a gente sempre junto com ele. E eu lembro que muitas vezes ele me colocava para cantar. E às vezes a gente não conseguia nem cantar nos púlpitos, porque os púlpitos eram muito altos para mim. Então eu arrumava o banquinho e eu cantava ali. A gente ia fazer evangelismo nos engenhos. E às vezes não tinha energia nos engenhos, então a gente falava de Jesus. Sempre foi assim, eu sempre fui aquela criança alegre, gostando de louvar, de fazer a obra do Senhor junto com a minha família, junto com meu pai. E eu lembro também muitas vezes quando a gente viajava, ele dizia assim: Kelly, cante, porque eu tô querendo dormir. E às vezes eu começava a cantar: vai balançar, balançar, balançar. E cantava, e aí ele não dormia, a gente chegava no lugar. E a minha infância foi assim, na casa do Senhor. Aí eu tinha até esquecido desse meu lado, né, de cantar. E às vezes eu gosto muito de cantar na rádio, e às vezes eu fico cantando, eu falo, não sei por que eu gosto tanto, mas agora eu tô entendendo, porque eu tô me lembrando das coisas que eu fazia quando eu era criança. Mas quando eu fiquei na minha adolescência, aos 12, 13 anos, mudei pra um bairro chamado Graciliano Ramos, lá em Maceió, porque eu sou alagoana, né? Muitos não sabem, eu não sou pernambucana, eu sou alagoana. Eu lembro que lá no Graciliano, eu fui morar numa rua que o pastor André, tomava conta de uma igreja lá no Graciliano, e essa igreja foi fundada pelos americanos. E aí era quando ele me chamava: Kelly, vamos lavar a igreja. Eu ia. Kelly, vamos ajeitar o departamento infantil. Eu ajudava. Muitas vezes eu pegava sabão em pó, a sanitária da minha casa, sem minha mãe e meu pai saber, para poder ajudar na obra do Senhor. Fazia visita aos enfermos e tal. Muitas vezes, alguns políticos me procuravam para pedir apoio. Eu falava assim: olha, a igreja está precisando de um teclado, a igreja está precisando de uma bateria. Você pode ajudar? Ele falou: se você me ajudar, eu também ajudo. E assim foi a minha adolescência. Mas teve uma coisa que me marcou muito. Foi quando eu li um livro, Bom Dia Espírito Santo. Eu era aquela adolescente que amava ler. E esse livro mudou a minha história com Jesus. Naquele dia, comecei a entender quem era o Espírito Santo dentro de mim. Porque eu sabia quem era Deus, sabia quem era Jesus, mas eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. E aí fez toda a diferença na minha adolescência. Quando eu fiquei 17 a 18 anos, eu fiquei muito doente dos meus 2 rins. E tive que vir pra Recife, porque minha família, por parte de pai, era toda aqui de Recife. E disseram assim: vinha pra cá que você consegue a cirurgia e tal. E aí eu vim pra Recife. Eu lembro que eu e a minha tia Margarete, lá de Cavaleira, a gente ficava com a sacolinha cheia de exame, de remédio, indo em hospital em hospital pra tentar conseguir uma vaga pra me poder falar com o médico pra poder fazer a cirurgia. Que quando a gente saia de casa, meu tio, vamos fazer uma oração. Quando a gente saia de casa, Deus ia abrindo porta, e eu consegui fazer a cirurgia. Minha tia falou assim pra mim: Kelly, você quer ir pra renascer em Cristo? Ela falou: Joel, filho de Marina, está indo pra renascer. Você quer que eu peça a ele pra ele levar você? E eu falei: tá bom. Aí a gente foi. Aí chega Joel com uma moto velhinha na minha porta e falou: você tem medo de andar de moto? Eu falei: não, vamos embora. E acabei que eu subi em cima da moto e fui pra Vitória com ele de Santo Antão. Eu lembro que Joel pregava muito bonito. Joel ganhava almas pra Jesus. Joel fazia muito evento lá em Vitória e eu com ele indo pra lá. E aí começou algo mudar no meu coração. Aí eu comecei a gostar dele, mas eu não falei pra ele. Eu falei assim: ó, ora por mim, que eu tô passando por uma situação que eu não quero. Porque meus planos era ficar boa e voltar pra Maceió. Aí acabou que a gente começou a namorar. E aí ele falou pra mim: Kelly, olha, agora a gente vai ter que namorar, mas a gente vai ter que casar rápido, porque eu já fui noiva há 5 anos de uma menina e eu quero casar logo. Aí eu falei: tá bom, eu caso com você. E aí eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, eu falei pra minha mãe, pro meu pai, ninguém acreditou. Porque eu falava: eu não quero casar nada. E aí acabou que isso foi uma tragédia na minha casa, né? Minha mãe ficou com muita raiva, porque Joel era negro, policial militar, não tinha um carro pra andar, morava numa ladeira lá em Cavaleiro. Eu falei: pois é com ele que eu quero casar. E aí acabou que eu tive que morar com meus avós conhecem Joel desde a barriga da mãe dele. E ela falou: se você quiser casar com ele, a gente vai ajudar você. E aí foi, né? A gente casou com a bênção dos meus avós. E assim foi. Minha família de São Paulo me apoiou. A minha sogra fez roupa pra mim e tal. Minha roupa de dormir foi minha sogra que costurou. Meus pratos foi minha avó que me deu. O avô pagou o bolo, Joel comprou os móveis e a gente casou, feliz da vida. E casamos e tal. E aí Joel começou a trabalhar com um político pra poder ajudar na renda de casa, porque só o salário de policial não dava pra ele poder manter a gente, porque como eu tinha problema no rins, eu tinha que pagar plano de saúde e
plano de saúde sempre foi muito caro. E aí ele não deixava de pagar meu plano de saúde. E aí quando ele começou a trabalhar com esse político, o político queria que ele fosse candidato a vereador e eu não queria. Porque eu achava que Jó ia ser pastor. Nunca achei que ele ia ser um político. Mas Deus levou a gente para essa área. E aí ele perdeu 2 vezes para vereador e ganhou para deputado. Na segunda eleição dele, aí eu falei, agora eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou estudar, vou fazer minha faculdade. E aí tô na faculdade de psicologia, tô no 4º período. Quero ser uma psicóloga cristã para ajudar muitas mulheres da minha idade que estão passando por problemas. Então hoje eu também faço terapia, estou no programa Mulheres Guerreiras. Já vai fazer quase 10 anos que a gente tá lá, falando de Jesus, falando de alguns temas. E também ajudo meu marido sim na política, né? Porque eu sei que agora o chamado dele é esse, não é mais só para pastor, é para ser político do estado de Pernambuco. E glória a Deus por isso.